Reclamações contra os serviços de turismo e hotelaria vêm crescendo no Brasil nos últimos anos. De olho na Copa do Mundo, o governo decidiu implantar um livro de reclamação nos hotéis das 11 cidades sede do campeonato. Daniele fez várias viagens e já passou por situações desagradáveis em alguns locais que visitou. Aconteceu um imprevisto, minha filha, 2 aninhos, fez um xixi na cama. E aí, assim, a gente foi super maltratado. Hoje em dia, a engenheira consulta na internet a opinião de pessoas que já estiveram hospedadas em hotéis que ela seleciona, facilitando a escolha no momento de fechar o roteiro de viagem. Além da opinião do agente que você pede de viagem, além da opinião de amigos, você tem ali uma rede com várias pessoas de todos os tipos. Quando eu viajo, preparo a minha viagem, não tenho surpresas negativas porque eu utilizei um site, obviamente é o boca a boca, né? Eu vou falar para as outras pessoas, eu vou querer que a minha família também utilize isso. Segundo dados do site Reclame Aqui, aumentou o número de reclamações contra os serviços de hotelaria do ano passado para cá. No próximo ano, o maior país da América do Sul vai receber em 11 cidades cerca de 600 mil estrangeiros e 3 milhões de brasileiros vão se deslocar para os Jogos da Copa, segundo dados do Ministério do Turismo e Embratur. Com foco nessa grande quantidade de consumidores, o Ministério do Turismo decidiu cumprir a Lei Geral do Turismo de 2008, que prevê a implantação de um livro de reclamação pelos estabelecimentos que prestam serviços turísticos, como hotéis e pousadas. Nele, podem ser apontados problemas em estruturas, no atendimento, nos serviços, entre outros. Mas essa medida, que existe há muitos anos em outros países, só valerá para as cidades da Copa. Nas outras, o consumidor continuará sem ter onde registrar a sua queixa. Em São Paulo, alguns hotéis já se anteciparam à medida do governo. Este oferece um serviço semelhante ao livro de reclamações para registrar e solucionar as queixas dos hóspedes. E aí a gente consegue atender os nossos clientes de forma adequada, 100%, sem nenhuma reclamação. Agora o assunto é a disputa pelo Palácio do Planalto. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, revela que a presidente Dilma Rousseff seria reeleita no primeiro turno se a eleição fosse hoje e se tivesse como adversários o senador Aécio Neves, do PSDB, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Segundo o Datafolha, Dilma teria 42% das intenções de voto. Aécio Neves aparece com 21%. Eduardo Campos, 15%. Os votos brancos, nulos ou nenhum somaram 16%. E 7% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. O Datafolha fez 2.517 entrevistas em 154 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E o Instituto Datafolha testou também outros cenários para a eleição presidencial de 2014, incluindo os nomes de outros adversários, como o da ex-senadora Marina Silva pelo PSB e de José Serra pelo PSDB. Nestas combinações, Dilma Rousseff aparece na frente, mas não teria votos suficientes para garantir vitória no primeiro turno. Com ventos de até 200 quilômetros por hora, um ciclone atingiu a costa leste da Índia, forçando mais de 500 mil de pessoas a abandonarem suas casas. Diante da aproximação da tormenta, moradores do litoral começaram a se proteger. Os ventos fortes e a chuva já provocaram danos. Nos aeroportos, os voos foram suspensos ou cancelados. Teme-se a repetição das inundações causadas pelas tempestades que costumam atingir a região. Pesquisa da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, define data para o mundo começar a ver os estragos provocados pelas mudanças climáticas. Segundo o estudo publicado na revista Nature, a partir de 2047, a maior parte do planeta terá uma temperatura média superior à registrada entre 1860 e 2005, ou seja, em 145 anos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio do Jornal da Cultura o consultor ambiental Fábio Feldman. Boa noite, Fábio. Obrigada pela presença. Segundo este mesmo estudo da Universidade do Havaí, o Rio de Janeiro, que tem hoje uma temperatura média anual de 23,5 graus, terá em 2050 a temperatura média de 26 graus. E São Paulo passaria de 22 graus para 24,5 no meio desse século, ou seja, um aumento de 2,5 graus
Celsius. O que esses números revelam para a gente? Em primeiro lugar, todos esses trabalhos científicos eles estão demonstrando que existe um fenômeno chamado aquecimento global e que provavelmente ele é causado pelo homem. Ou seja, nós estamos diante de uma situação muito crítica e o que o estudo diz é que, independentemente da redução das emissões, ou seja, diminuir o lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera, quer dizer, nós teremos grandes modificações no clima do planeta. Isso não quer dizer que nós não devemos agir, mas o que o estudo está dizendo e revelando é isso, quer dizer, já se lançou um volume tão grande de gás de efeito estufa na atmosfera que nós temos que, essa talvez seja a mensagem principal no estudo, é que nos preparar para essas mudanças que estão acontecendo provavelmente nos próximos dias. Eu falo dias porque 2047 está aí. Talvez a gente não esteja, mas os nossos filhos com certeza estarão. Então, existe aqui um outro relatório, aí no caso brasileiro, que é até mais drástico. O primeiro relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas, ele está prevendo o seguinte, se a emissão de gases do efeito estufa continuar no mesmo ritmo, crescendo no mesmo ritmo que está hoje, a temperatura média poderá subir até 6 graus Celsius, com mudança importante no ciclo de chuvas até 2070. É muito drástica essa previsão? Ou ela é bem factível, bem realista? Não, todas são muito dramáticas. Inclusive, quer dizer, o telespectador está ouvindo isso e dizendo, mas o que é 2 graus Celsius? Existe um cientista chamado Paulo Nobre que sempre usa o seguinte exemplo. Imagina que você está com 39 graus de febre e você vai ter 41 graus de febre. Quer dizer, a partir daí, você está com uma situação de risco muito grande. Com o planeta, a mesma coisa. O que pode parecer pouco, quer dizer, 2 graus Celsius de média, isso pode trazer graves consequências no planeta. Os chamados eventos climáticos graves, chuvas muito intensas num período de tempo muito curto, ondas de calor, quer dizer, aqui nós estamos falando de 2 graus Celsius em média, mas o que pode acontecer é São Paulo e Rio de Janeiro terem durante semanas 40 graus Celsius em média. Esse é o problema grave do planeta e em relação ao qual nós estamos tendo dificuldade de agir. Em uma cidade como São Paulo, que completamente concretada, que já tem as chamadas ilhas de calor. Como é que tem condições de enfrentar uma situação como essa? Não, eu acho que nós temos que nos preparar para isso, infelizmente não é o que está ocorrendo. Quer dizer, se chama no jargão climático adaptação. Nós teremos que estar preparando as cidades brasileiras para enfrentar essas situações. Eu gostaria que você desse alguns exemplos do que os governos locais, municipais, podem... Quer dizer, como é que é essa lição de casa? O que eles podem primeiro, fazer? São Paulo, tanto a cidade quanto o estado, tem legislação a esse respeito. São Paulo, a cidade, é a primeira cidade brasileira e do mundo que tem uma política municipal de mudança do clima, e o estado também. O que nós temos que fazer? Primeira questão, talvez seja a mais importante, é reduzir o lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera. E você veja que aqui em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad acabou de anunciar a suspensão do programa de inspeção e manutenção de veículos. O que isso tem a ver com mudança do clima? Que uma das maneiras que você tem de reduzir a poluição atmosférica provocada por veículos é manter os automóveis regulados. Então, esse é um aspecto. No campo da adaptação, quer dizer, as cidades brasileiras estão muito despreparadas. Quer dizer, que tipo de preparo? Aqui em São Paulo, parques lineares. O que são os parques lineares? Aqueles que você constrói na horizontalidade, quer dizer, ao lado dos corpos d'água, margeando os corpos d'água, os pequenos córregos. Por quê? Porque com chuvas muito intensas, volume de água muito grande, nós temos enchentes e inundações. Então, existe um repertório grande de medidas, mas eu, infelizmente, acho que não está ainda na agenda dos tomadores de decisão e dos políticos a questão de mudança do clima. Muito obrigada por sua presença no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. E o Centro Cultural Banco do Brasil e o Centro Cultural dos Correios recebem a exposição Resistir é Preciso, que resgata o período da ditadura militar. Idealizada pelo Instituto Vladimir Herzog, a mostra mantém viva na memória dos brasileiros a luta da imprensa durante a ditadura. Vista por mais de 30 mil pessoas durante temporada em Brasília, a mostra Resistir é Preciso conta a história da resistência ao regime militar imposto no Brasil em 1964 e lembra, entre outros fatos, das centenas de profissionais da imprensa que foram presos, torturados e assassinados. O curador Fábio Magalhães fala dos objetivos da mostra.
Então, as gerações não viveram, felizmente, né, esse período de chumbo, esses anos de chumbo, mas muitas delas, aí, o que é infelizmente, não sabem, desconhecem os fatos desse período. Então, é uma exposição voltada para o jovem, para essa geração que nasceu pós-ditadura. Organizada em parceria com o Ministério da Cultura, Correios e com o Banco do Brasil, a exposição conta com obras de arte, cartazes, fotografias e depoimentos gravados em vídeo, constituindo um expressivo relato da militância de artistas e de outros setores da sociedade na luta pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Em São Paulo, a mostra poderá ser vista até 6 de janeiro na Rua Álvares Penteado, 112, no centro da cidade. Depois, ela segue para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E amanhã tem Repórter Eco aqui na TV Cultura. Dá só uma olhada nos assuntos do programa. No Repórter Eco deste domingo, o fotógrafo Sebastião Salgado fala sobre os 8 anos de viagens que fez pela Terra para registrar as imagens e produzir uma obra-prima, o livro Gênesis. E ainda conheça o projeto do Cine Solar. Uma van movida à energia gerada pelo sol circula pelas ruas de São Paulo para projetar filmes em bairros da cidade. O Repórter Eco é no domingo, às 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! Em instantes, Palmeiras chega mais perto da volta à Série A. E mais, seleção vence a Coreia do Sul em amistoso em jogo de muitas faltas.